na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde pra você que tá com a gente nesta tarde de terça-feira, 13 de agosto de Não, hoje é quarta, né? Que terça, o quê, cara? Não, ainda bem, quarta já. Nossa, tô mais perdido Vencemos que a terça. hein, Vencemos a terça. São Paulo que não venceu, hein? Nossa. O São Paulo não venceu. Vamos falar bastante do jogo do Tricolor, vamos falar dos jogos desta quarta-feira. Fortaleza venceu, Carlão? Empatou em 0-0. Os brasileiros não estão tão mal, assim. Mas o Fortaleza empatou em casa, né? Contra então estão mal. O São Paulo Estão não, São Paulo mal. vai classificar. Estão mal. São Paulo passa. Tem time pra isso. Mas ontem teve mais sorte que juízo, hein? Muito mais sorte que juízo. Também achei, hein? Hoje não tem Paulista na Libertadores, né? Palmeiras joga amanhã. Palmeiras amanhã, hoje tem Mengão. Hoje o Flamengo contra quem? Hoje o Flamengo contra o Internacional. Nossa, que duelo, hein? Eu vou assistir. Jogaço. Não tá fazendo nada mesmo? Aliás, a torcida do Inter ontem fez uma recepção legal Linda, lá em hein? Copacabana. Linda, muito bonita, muito bonita. E aí, Fábio Scheibe, tudo bem, Fábio Scheibe? E aí, Eliel, boa tarde, Carlão, a todo mundo que tá por aí Fábio também, a Scheibe. Sammy Deep, o Bolacha. E aí, tá no canal do seu Silvio aí? Põe no canal do seu Silvio aí, tá passando um jogão, cara. Tottenham. Vou passar, vou pôr, aqui não tá não, pô, aqui não pega, aqui dentro não pode, Scheibe. É verdade. Tottenham e Põe no computador aí. Vou pôr no Paris computador. Saint-Germain. Daqui a pouco nós vamos ter que pedir pra nossa sargenta exercer outra função, né? Que é buscar os candangos que não vêm pro programa, né? Não chega no horário, né? Estava Aí, atendendo aos populares. agora ele chegou, né? Bombando! No chão, no peito. Nossa Em 4K. Senhora, Olha o tamanho do cara. Chega. E aí, Léo, tudo bem? Boa Tudo tarde. bom? Boa tarde, Antônio Desculpa Lupe. a demora, desculpa o atraso, mas eu tô aqui. No Ziriguidum, hein? Sabe que uma mensagem que eu vi hoje, aliás, abraço pro Maurício Braz, que depois, Maurício Braz, Grande que depois Mauricião. que o William Cabelo deixou este programa, Maurício nunca mais mandou mensagem pra gente. Nunca mais. Nunca mais. Maurício, eu sei uns verdade. podres seu, hein, velho? Era um Maria Cabelo, né? Eu sei uns rolos seu aí, velho. Manda mensagem pra nós. Você tá na nossa mão, cara. É verdade. Ele me mostrou a mensagem de um cidadão, que eu não vou falar quem. Quem? Maurício Coador, né? E aí o cidadão só mandou assim, a primeira remunerada a gente nunca esquece. Você Começou acredita? lá, né? Do nada manda isso pro cidadão. Fala, vê se Começou. tem cabimento, hein? Maurício Braz que vai... Eu queria vai saber do que brindar ele tá hoje falando, hein? Mas enfim. Hoje o Maurício Braz vai brindar o quê, Fábio Chay? 47 anos do título do Guarani, pô. Aliás, eu nunca vi Campeão tanta falsidade brasileiro. nessa vida como eu olhei hoje no Instagram de alguém. Eu também não. O cidadão foi lá. Tinha música? Tinha música? Tinha música ou não? Não tinha música. Era uma postagem Tinha. quieta, Tinha não sim. tinha palminha, não tinha nada. Era uma repostagem, só isso. Parabéns pra eles. Só. Parabéns pro time lá de baixo. Foi isso. Eu sou um campineiro, eu tenho que ter orgulho do que o Guarani fez pela nossa cidade. Ninguém citou seu nome aqui, viu? Eu também não tô entendendo por que tá. Se a carapuça serviu, ok, mas o seu nome não foi Eu citado. fiz uma postagem homenageando o Guarani Futebol Clube. Eu nem vi hoje o seu Insta, sério? Depois eu vou olhar, não era de você que eu tava falando, não. Pensei que a Camila tinha vetado depois daquele contatinho que você pegou ali, né? Não, para com isso, cara. Não denuncia o nosso amigo, não. Não tá sabendo? Não tá. Não. Bom, hoje é dia do que, Antônio Lupe? Hoje é dia 13 de agosto, é comemorado no mundo, Mundial, ou seja, então. Dia Internacional Não é do Palmeiras. Não, Que é mundial, né? Não. Não é. Hoje é o Dia Internacional do Canhoto. Opa! Aquele que Essa escreve. canhotada. Eu vou pôr o áudio lá. Não Vai, é continua. isso. Não é esse, não? Não. Não é esse. É Confundi. aquele que usa Confundi. o braço esquerdo, que usa o movimento. O Messi, pé, por exemplo. Isso, quem Messi. mais? O Dentinho Nossa, que veio pro Guarani muitos. agora. Nossa. Cristiano Ronaldo. Maradona, É, O cara foi do Ronaldo. Messi ao Dentinho, velho. O Roberto Carlos. Roberto Carlos, Roberto Carlos era canhoto, verdade. Serginho Chulapa, Serginho Chulapa. Viola. Você que é Viola. canhoto, manda mensagem aqui, mas não é dislexo, não, é canhoto, hein? Você que é canhoto, manda aí. O canhoto é eu sempre talentoso, achei né? legal, né? O pessoal que escreve É. com a mão esquerda, é bacana. É. Você sabe o pior é que usa o mouse com a mão esquerda Sofre também. na escola também, Sabe né? quem que é canhoto?
Paulo brasileiro. Adriana Calcanhoto. Não, Paulo brasileiro é canhoto. O Paulo é canhoto? Canhoto joga bola bem, o Paulo joga bem. Eu só Mais não ou gosto de menos, canhoto mais ou batendo menos. pênalti. Teve aí. uma vez que a gente... Pior é que o Paulo nunca fez um gol de pênalti na vida. bate meio cruzado. Nunca fez. Mas ele Verdade. também acho que nunca bateu, né? Não, bateu. Bateu? Volantão, capitão do time Então, lá, mas o nunca Paulo fez. brasileiro, quando ele jogou um campeonato aqui, o Interpraças, né, que reúne todas as Sim, praças ficou do bravo, Grupo hein, EP, o time dele foi pra final e ele fez bravo, uma hein? jogada espetacular. Ele driblou praticamente o time todo e tocou mentira pro... também. Eu não vou falar o nome do rapaz aqui no ar. E o rapaz quis dar uma enfeitada no lance. Foi o menino que Ó, corre outro mais que a joga bola, bem, né? Heitor, É. canhoto, joga bem. Aliás, na verdade, o menino ele foi demitido, né? Não sei se você tá sabendo, ele não fiquei tá mais na sabendo agora. empresa. Hoje também é dia aqui do Brasil do economista. Economista. Parabéns, hein? Parabéns Tá a trabalhando todos. essa galera, hein? Exatamente. Essa galera com essa história do tarifaço aí, meu amigo. Nossa, mãe. Tá trabalhando mais do que o pessoal lá da contabilidade do Corinthians, viu? Meu Deus, cara. Mas enfim. Hoje é dia também do psiquiatra. Opa, parabéns. Epa. E hoje Quer é... mandar parabéns, Chay? Fica à Por favor, vontade. fica à vontade, a casa é sua, vai. Pra minha terapeuta Júlia Burim. É. Fiz aniversário ontem, inclusive, e hoje é dia do Na verdade, ela é psicóloga, né? Mas é quase Então a mesma esquece. coisa, né? É o nome bonito que dá hoje em dia, né? Antigamente ia no psiquiatra, era louco. Hoje em dia você faz terapia pra aguentar o mundo. É umas coisas que eu vou te falar, viu? É, mas você andou bem perto ali da linha do cancelamento, mas vamos nessa. Vamos. Hoje também é aniversário de duas cidades importantes lá na Bahia, hein? Bahia, Vai lá. Jequié. Riacho de Porto Santana. Seguro. Riacho de Santana Uhum. e Antas, na Bahia. Opa! Eu conheço muito amigo que veio de lá. Sério. Atrapalha demais a vida, hein? Boa. Bom, é isso então, Lupe. É isso. Olha, 4h11. Hoje o programa começou rapidinho, hein? Que legal. Vamos É ver. dia do lobo hoje também, dia do lobo. Você não sabia dessa, Lupe? Aqui na minha ficha não tem nada de lobo, não. Dia do Lobo, então parabéns pra Internacional de Bebedouro. Ah, o lobo vermelho. Verdade. O maior lobo do mundo. Aliás, nossa. tem lobo aí que não pode me ver. É. Eu vou falar a verdade pra Deixa você. abaixo, Não, deixa deixa abaixo, não pode. Bom, São Paulo... Isso é cachorro. Não, isso é lobo. Aliás, você falou do São Paulo. Eu Falei. queria falar aqui, eu não fico muito assim, sabe? Eu disse, mas ontem eu trouxe o que aconteceria no jogo do São Paulo. O que você O trouxe? São Paulo iria sofrer, bola na trave. Os pênaltis eu não falei. Pênaltis eu não Nossa, falei, mas eu falei bola na trave, pressão do time colombiano, mas por o quê? São Foram Paulo... quantos pênaltis? 2. Perderam dois Perderam pênaltis? dois pênaltis. Foi o mesmo cara, o Codorna. Cardona. Como é que é? Cardona. Cardona. E eu falei assim, São Paulo fica num 0-0. Com quem? Aconteceu E a trouxe o mesma 0-0. coisa que eu disse, cara. Nossa. Você vê como é que eu entendo. Mas o mais importante é saber se você jogou na Bet ou não, pra ganhar dinheiro nisso. Eu não pô. faço isso. Não, mas depois já você tô passa os jogado. números da Mega Sena também, já Foi que você é o guerreiro, São bonzão. Paulo. Não, bonzão não. Eu Já só que trouxe. você é o oráculo. Eu trouxe eu trouxe Falou. uma visão do que eu Desculpa aí, penso ô, do jogo. loop E sensitivo. realmente o que aconteceu. Olha o nosso loop sensitivo Mostra a luz, aqui. mostra a luz. Desculpa aí, ó. Você tá É porque querendo... se erra aí, Não, cara. quando acerta, ninguém fala nada. Parabéns. Você quer parabéns? Não, eu só queria reconhecimento mesmo. Parabéns, então. Te dei 2 palavras pra você. Parabéns. Bom, hoje é aniversário de 48 anos do título brasileiro do Guarani. 47. 47? Eu tenho uma enquete legal. Manda. Quem você... Um só. Um só. Fala a escalação daquele time, Carlão. Coloca o hino aí, Bolacha, por favor, é agora, hein? Neneca, Mauro, Edson Gomes e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careca e Bozó, técnico, Carlos Alberto Silva. Pudesse Você sabe por quê? Só um. Não, mas você sabe por quê? Abaixou o meu aí, você não abaixou o dele, mas aumenta o meu. Você sabe por que ele lembra? Não. Porque quem bate, esquece, mas quem apanha, lembra. Arena CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos, de volta com a Arena CBN. O ouvinte mandou aqui, ó, Fábio Natália de Americana. Meu São Paulo jogou mal, mas venceu por 0-0. Venceu por 0-0. Sem dúvida. Eu queria... Posso falar a enquete que eu pensei? Manda, você não falou, né? Então, a enquete que eu pensei, como o Guarani hoje comemora 47 anos do título brasileiro, um só dessa escalação que o Carlão citou no bloco anterior, pra jogar no time de 2025. Careca. Um só. Careca. Não. Nesse time aí, o Careca jogava enfiado, Carlão? Centroavante. Era o cara da definição. Era uma 17 aninhos. Novo ainda, né? Novo, né? Ô, Lupe, eu Careca. Sem medo de errar. Careca. Mas vamos deixar os ouvintes. O Careca é o protagonista. Eu contrataria Zenon? Renato Pemurcho. Esse era o goleiro? O fera. Então você reconhece. Não, goleiro não. Renato Morungaba. Renato Morungaba. Esse era o... Eu contrataria o Renato. Era o quê? Era o motor do time. Motor, cara. Tá louco, jogar muito. Volante, os volantes hoje. Meia chegando. Volante que meia. Hoje, é o jogador moderno de hoje. Eu iria no Careca. Estilo Kaká. Não, Careca. Melhor que no Renato. Mas a opinião é de vocês. Renato Morungaba. Beleza, tranquilo. Renato Morungaba. O Neneca pegava aquela bola do Elvis lá no derby, viu? Você tá maluco, pegava rapaz. sim. Pegava, pronto. Pegava. Agora o Elvis não bate mais falta bem. Todo mundo falha. Todo mundo é o Everton agora. Que mordidaça bonita! Arrepiou, hein? Vai passar no terra da gente, sábado, 3h45. Podia pôr. Mas, aliás, põe o. Como é que chama lá o fera do Bar de Munique? Lá, Neuer, pra pegar. Cara. Não é, porque dá impressão, porque todo mundo fala que só o goleiro do Guarani falhou. Ninguém olha quem cobrou. Pelo amor de Deus, gente. Pô, mas o gol do Mateuzinho contra... Golaço também. Não, golaço não, o goleiro falhou. Não sei. Claro que falhou, canto do goleiro. Foi o que eu falei. Por que o André não falhou no gol do Elvis? Porque ele bateu por cima da barreira. Aí o goleirão do Juventude quis ir pra trás da barreira. O que o Mateuzinho fez? Toma. Falha do goleiro. Concordo com você. Boa tarde, Arena CBN. Hoje é o meu dia. Canhoto do pé e da mão, mas era ruim de bola. Caraca. Mandou aqui o ouvinte. Sei não, hein? Quem que era o ruim de bola? Cristiano Gomes. Mas boa tarde. Joga bem, ué. Vocês fizeram a mesma pergunta no ano passado e na mesma data. Beleza. Obrigado. O que ele respondeu no ano passado? Ele não Responde de respondeu. novo esse ano. Boa tarde. Eu, minha esposa e meu filho somos canhotos. Nilton, aí, mandou cara. aqui, que legal, hein? Olha só. Boa tarde, Arena. Tá aqui a arte que o Carlão postou no Instagram dele pra fazer média. O de 78? Com a taça das bolinhas. Aliás, bonita essa arte, hein? Porque relembrando, colocando ali todos os personagens, de parabéns aí o pessoal do Bugre. Boa Não faz tarde. a média com ninguém, não, cara. Eu sou o Vitório Canhoto, uso o mouse do lado esquerdo. Nossa. Tive que acostumar, tudo, o lugar é pra destro, é verdade. Câmbio do carro, abridor de lata. Quem sofre tá na escola, né? Aquelas Verdade, carteiras velho. de mão lá. Sabia que tem uma tesoura pra canhoto, né? Porque a tesoura aqui, você precisa cortar, ela é feita, aí tem uma que é feita pro canhoto. Sim. É verdade, câmbio do carro deve complicar mesmo o câmbio do carro, né? Mesmo se for... Acho que automático facilita um pouco mais, né? Já pensou? Mas claro. O cara vai trocar a marcha, tá arrumando o retrovisor, né? Na maçaneta, mexendo na maçaneta. Ivan Oliveira de Jaguariúna também é canhoto e falou que o netinho Oliver também deve nascer canhoto. Aí. Mandou aqui, ó. Então tá esperando, né? Já vai olhando, começando. Boa tarde, uma pessoal. intimidade com a Parabéns bola. ao Lupe. A previsão do jogo de ontem se concretizou. Boa, Lupe. Aí, cara. Obrigado. Tá vendo o Queria o reconhecimento? parabéns, tá aí, ó. Abraço, Carlão e equipe. Zenon não jogou a final, estava suspenso. Não jogou Manguinha. Manguinha foi o titular. Mas o Carlão na escalação falou Zenon. Falou Zenon. Não, Zenon, porque é a escalação clássica, né? Não, Vai tirar o Zenon. mas aí você errou, então. Você errou, então. Não, na final não jogou Manguinha. Mas por que você colocou o Zenon na escalação, então? Porque ele era o 10, Mas o então craque você do errou. time. Boa tarde, Pra amigos final, do não Arena. disse o time da final, o time do Pedro Berton.
Pedro Berton. Traria o Neneca, sem dúvidas, porque jogar com o Andrei no gol é impossível, entrega tudo, inclusive no derby. Mandou aqui o ouvinte. Boa tarde, Arena. Não sei, depois o Lupe pode responder isso aqui, Lupe, se é canhoto que é dia 13 hoje, ele não sabe. Tem que perguntar pro rapaz que faz a ficha aqui pra mim, ele é estagiário, eu não conheço Miro ele. de Valinhos, essa saga do São Paulo vai acabar com o time, meu Deus. Na base não tem um zagueiro, se tiver tenho certeza que é melhor do que os que estão jogando, Cadê a história do Arbolenda? O Arbolenda machucado, né? E o Ferrarese gosta de fazer um pênalti, hein? Nossa, os dois. E ontem o São Paulo quase acertando com o Igor Rabelo, o Fluminense veio e deu um chapelaço. Nossa, mas não sei se tá muito super valorizado. Mas também acertar com o Igor Rabelo também, pelo amor de Deus. Mas pelo menos tem zagueiro, não tem Mikael lá, né? Isso é verdade. Mas na base, São Paulo tá com o zagueiro tudo machucado. Agora, quem é bom é o tal do Rodriguinho, hein? Bom jogador. O São Paulo daqui a pouco vai vender, né? Ele vai vender. Daqui a pouco vende. Vendeu aquele, o Marcos Ferreira, né? O Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, que também é bom jogador. Ferreirinha ninguém quer. Ferreirinha tem que fazer 10 gols no ano. Tá todo mundo esperando isso, hein? Eu não tô, não. Mas falta quanto? Falta 4 ou 3. Sei não. Não lembra a contagem. Você tá esperando? Eu tô. Sei não. Ô, Bolacha, põe mais um ouvinte no ar aí que mandou áudio pra gente. Boa tarde, meus amigos do Arena. Pô, tá chata essa vinheta aí, hein, cara? Qual? Essa vinheta aí. Apresentação com Eliel Almeida. Todo mundo já sabe, cara. Ele não falta do programa. Que bom. É difícil ele faltar, cara. Que bom. Não é verdade? Ué. Só que não, hein, galera? Ô, louco, velho. Abraço, vocês de segunda são a quinta André de garantido. Campinas. Valeu, André. Valeu. Obrigado, hein? Boa tarde, meninos. Minha mãe é canhota, mas na escola obrigaram ela a aprender a escrever com a mão direita. Louco. Antes as escolas faziam este absurdo. Nossa. É verdade, hein, velho? Imagina. Quem mandou essa mensagem? A Lu Martins. Tinha tanta mandou coisa. aqui pra gente. Mandava ajoelhar no milho. Na escola, ficar lá atrás da porta. Você já ficou atrás da porta, Carlão? Tomava umas reguadas na mão. Sério? Você já tomou reguada na mão? Sério? E você vê que não adianta nada, né? Você vê que não muda nada a situação. Pode ser na mão, pode ser na cabeça. Pô, não muda nada. Rapaz, continua mesmo. Ô, Chay, você já tomou reguada na mão? Reguada na mão, não. Reguada é diferente, né? Isso. Mas ficar atrás da porta eu fiquei, principalmente no Réveillon. Réveillon tem uma tradição, né? Comer lentilha atrás da porta também, fica atrás da então porta. dá certo. Não, mas nós estamos falando em Dá sala certo, de aula, cara. Chay. Mas agora, eu não fazia, não sabia que tinha que comer lentilha atrás da porta. Eu ia direto pra secretaria já, velho. Eu comia romã. A professora já mandava ir pra secretaria. Pô, o Chay devia ser chato, hein, velho? Imagina. Isso o Chay tá playboyzão, né? Nossa, playboyzão. Naquela época tinha cabelo. Ele era batistuta, Então, cabeludão, loirão. Nossa, devia dar trabalho. Quando eu hein, faltava, velho? a professora perguntava de mim. Falou, putz, ele faltou. Eu ficava desanimado da classe. Sei. Quem é que vai pagar o lanche pra todo mundo? E se o Fábio Chaves Das tá gatinhas, tá sabe? fazendo essas coisas aí pra atrair dinheiro, comendo lentilha Então atrás deu da certo. porta, eu vou ter que levar uma porta pra pular a onda pra comer lentilha, então, não tem jeito. Não dá. Se o Fábio Scheib tá fazendo isso, tá dando certo, nós estamos fazendo tudo errado, então. Tudo Né? errado. Mas você tem alguma simpatia de fim de ano, Carlão? Eu não tenho nenhuma. Não, eu também não, assim, não me apego. Eu só não gosto de passar de preto. Faço minha oração. Um Eu não branquinho passo vai com bem. nenhuma coisa, uma roupa minha Eu faço preta. minha oração, passo um filme na cabeça, vai Nem com a lembrando camisa dos do bons Peixão? momentos. Não, camisa do Peixão branca e Puta, com o nome do cabe Neymar. certinho, né? Branquinha, bonita a Nome camisa do do Neymar. Peixe. Boa. Carlão, e o São Paulo, hein, Carlão? O São Paulo sofreu, hein? São Paulo sofreu, tudo bem que trouxe o resultado aqui pro Brasil, mas vai ter que tomar muito cuidado e melhorar o nível de atuação. Jogou muito atrás, com poucas escapulidas, apenas uma no primeiro tempo mais contundente, mas o Nacional mandou no jogo, 2 bolas na trave, 2 pênaltis desperdiçados, teve mais sorte que juízo. Creio que classifica, né, no Morumbi, vai ter uma outra postura. O Lucas tá voltando aí, é uma esperança, mas ontem flertou realmente com a derrota. E o que você achou do jogo, hein, Scheib? Você assistiu o jogo, Scheib? Secou. Claro, né? Nossa, fica atento. Ao tricolor paulista ainda, um dos grandes do estado de São Paulo, tem que ficar atento e ver a partida, né? Ontem o São Paulo deu a sorte que não teve na semana passada, lá nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, né? O Rafael acabou pegando o segundo pênalti. O primeiro pênalti foi igualzinho, o cara bateu, né? No mesmo canto. Só que uma ia pro gol, outra acabou passando rente à trave. Mas São Paulo deu um passo importante. Aí sim deve conseguir a classificação no Morumbi. Se bem que o Atlético Nacional não é nenhum time desprezível, viu? Os caras são bem. Timinho chato, né? Time chato, de velocidade.
Mesmo que errou o gol, camisa 10, errou os pênaltis, bom jogador também. Jogador, né? Inestrosa é bom também. Nossa, isso é uma fumaça danada. Fumaça, tá louco. cara. O Marlos também é bom, né? Jogou na frente, foi substituído. Marlos ontem. é aquele ex-Corinthians? Não, é Marlos Moreno. Não, o Marlos é em São Paulo. É. É Petros que jogou no Corinthians. Petros, nossa, jogou no São Paulo também. Mas o São Paulo tem que tomar cuidado. É o favorito, deve conquistar a vaga, mas não é pedra cantada, não. Futebol burocrático do São Paulo, né? Muito burocrático. Mas não tá bom? Tá bom. 0 a 0, Trouxe o resultado, tá bom. Poderia ter perdido, Bora. né? Passado é passado, presente é presente, futuro é incerto. A Deus pertence. Bora. É isso aí. 0 a 0 é nosso. 0 a 0 também é resultado, faz parte. Não, o resultado foi bom. Estratégia de jogo. Vamos segurar os caras pra resolver lá no Morumbi. Rapaz, e pronto. vou falar a verdade pra você, hein? O cara já manda uma mensagem assim, dá vontade de mandar pra aquele lugar. Pô, tá bravo? Boa tarde, retardados da CBN. Tamo bem, hein, velho? Não vou nem ler a mensagem dele. Aí não, pô. Boa tarde, sou canhota e meus 2 netos também são. A Vanilda mandou aqui pra gente. Vanilda, manda o nome dos netinhos pra gente falar aqui no ar. Mas às vezes ela não quer expor a família, né? Tudo bem, a gente entende. O Valdir de Félix de Cosmópolis falou que não é dia da Adriana Calcanhoto porque ela é destra. Aí. Ela não é canhota. Mas então ela devia ter outro nome, né? Adriana Caldestra. Caldestra. Não devia ser calcanhoto, concordo com você. Aliás, belíssima É a mesma coisa, alguns nomes deveriam ser proibidos, né? Que nem o cantor lá, o Belo, deveria ser chamado de Belo? Não. Então. Não, ele não é belo. Então, tem muitos nomes assim. Nossa senhora, quem tá passando aí? Galáxia. Mas ele tem um doce na boca, hein? Ele tem um doce na boca, o Belo, hein? Ah, o Belo canta, hein, velho? Canta. Lágrima na voz. Manda mais um pro ar aí, meu caro Bolachinha. Alô, pessoal da Arena, boa tarde pra nós. Pra nós. Feliz quarta-feira pra todo mundo. Hoje é dia de clássico, Flamengo Internacional, hein? Vai dar Mengão. Vai. Ô, Carlão. Oi. Pelo amor de Deus, Carlão, você tem que sair de dentro dos condomínios lá onde você mora, lá nos prédios lá em cima, lá, pô. Ô, louco, velho, o cara sabe onde é. Sim, o cara já sabe. Carlão, raiz do Parque da Figueira 1. Quem que Pode é? perguntar de qualquer pessoa lá que eu conheço. Ô, louco, velho. Ô, deu no meio. Tá te seguindo bem, hein? Cuidado com os seus haters aí, velho. Dá uma olhadinha bem nos seus vizinhos. Eu mando lá no Figueira, cara. Manda, tô vendo. Tá mandando em casa? Outro dia ficou no drive-thru lá tomando uma até tarde, quase não entra no apartamento. Vai lá no Parque na Votuporanga lá, pô. Vai sim. Põe outro aí, Bolachinha. Boa tarde, CBN. E aí? O fato de ser canhoto no carro não é problema. Por quê? Porque você, desde criança, é condicionado a trocar marcha com a mão direita. Verdade. Você vai, mesmo brincando, ou quando você está aprendendo, tá sempre com a mão direita. Nossa, tá Interlagos? Ele tá meio tá na marcha lenta também, né? Se adapta. Essa do carro é uma delas, porque eu não conseguiria dirigir um carro mão inglesa. Perfeito, obrigado, amigão. Mas tá numa marcha lenta e uma quarta-feira num ritmo meio devagar, hein? Vamos acelerar. Fala, pessoal da Arena, Opa. boa tarde a todos aí. Eu conheço alguns canhotos que para tocar violão eles invertem as cordas. Verdade. Tem suas exceções, é claro, né? Mas os que eu conheço, eles inverteram as cordas do violão para poder tocar. O Pio, ele toca bem, como canhoto. Verdade, ele inverteu pra tocar. Tem mais algum aí, Bola? Bem, Eliel. O Pio toca. Bem, Toca as duas, na verdade. Ele é um... Boa tarde, Arena. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje, um amigo pontepretano me disse: para que comemorar a data do título de 47 anos? Vem porrada. Eu falei, é melhor que comemorar 125 anos de virgindade. Vai devagar. Eu falei demais pra ele? Falou. Você não devia ter falado isso pra ele, não. Ela ainda mandou, eu falei demais pra ele. Falou, não devia. Vai devagar. Não faz assim, não joga polêmica, não. Não, já estamos... Qual que é o problema do nosso grupo, Eliel? Já estamos com muito passional no elenco. Não vai assim, não. Vai devagar, pelo amor de Deus. Pô, tem que ter filtro as mensagens aí, hein? Será? Troca o assunto, Ô, Lupe. Troca o assunto. Tem que ter filtro as mensagens aí, Não cara. sou eu que tô pegando as mensagens, tá? Não sou eu. Troca o assunto aí, Fábio Charles. O Lupe escolheu a dedo essa, hein, né? Daqui a pouco chove inbox no meu Instagram, né? Olha, será que o Torrinha, o canhotinho da dupla Torrinha e Canhotinho invertia as cordas do violão? Eu acho que sim. Tem Léo Canhoto e Robertinho também, né? Léo Canhoto e Robertinho também. Robertinho. O Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé de Camargo é canhoto. Caramba. A Paula Fernandes é canhota.
Tem muita gente, tem mais gente canhoto do que destro, Lupe. Não, isso não. Mas falam que o canhoto ele é mais talentoso, assim, ele tem um pouco mais de. Não Mas sei que se ele falta usa. de assunto enorme. Pelo amor de Deus. Uma coisa raríssima no Pelo amor de Deus. Parece que ele usa um pouco mais o QI, Eliel. Você nunca leu sobre isso? Ó, a ouvinte que mandou aqui, a Marta, que mandou esse áudio, ela pediu desculpas ao Carlão. Não sei por quê. Também não tô entendendo, Marta. Mas aqui vai começar a filtrar as mensagens. Boa tarde, Eliel. Falando em canhotos, nada melhor do que lembrar do canhoto mais injustiçado do futebol, Alex Cabeção. Tá maluco. Bom canhoto. Jogou até onde jogou, onde dava. E o Filipão não levou pra 2002. Mas vai também, e ganhou a Copa sem ele. Melhor jogador que já passou na história da Associação Atlética Palmeiras. Vai levar pra quê? Sociedade Esportiva Palmeiras. Por que você é um hater do Cabeção? O Valdívia era melhor que o Alex. Para. O Valdívia era melhor que o Alex. Pelo amor de Deus. Vocês não vão admitir, eu entendo. Que você não vem no programa para começar a falar sério. Vocês não estão preparados para essa conversa. Repórter CBN, 4h30, vamos lá. Vocês não estão preparados para isso. O Valdívia era melhor que o Alex. Boa. Nossa. Repórter CBN. Quarta-feira, 13 de agosto de 2025. O presidente Lula negou que haja desrespeito aos direitos humanos no Brasil, como foi apontado num relatório divulgado pelo governo do presidente americano Donald Trump. Lula também voltou a afirmar que não há justificativa para a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelos Estados Unidos. As declarações foram dadas durante o evento de anúncio do pacote de medidas para mitigar os efeitos do tarifaço. O Supremo Tribunal Federal elegeu o ministro Edson Fachin para a presidência da Corte. Já o novo vice-presidente do STF será o ministro Alexandre de Moraes. Eles vão tomar posse no dia 29 de setembro e ficarão nos cargos durante os próximos 2 anos. A sucessão nos principais cargos do Supremo segue a ordem da antiguidade. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o gari, baleado por um empresário em Belo Horizonte, cai no chão. As imagens mostram, antes dos disparos, um carro igual ao do suspeito passando pela rua do crime. O empresário René da Silva Nogueira Júnior está preso e confirmou ter um veículo do mesmo modelo, mas negou ser dono do carro que aparece no vídeo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar o que chamou de consequências severas à Rússia se o presidente Vladimir Putin não aceitar um cessar-fogo durante a reunião entre os dois no Alasca. A manifestação ocorre 2 dias antes do encontro e após uma reunião entre Trump, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes europeus. A guerra entre Rússia e Ucrânia foi o tema do diálogo. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h33, informações das estradas com ele, Leandro Lopes. Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvintes do Arena. Equipes de manutenção atuam na limpeza e manutenção da rodovia Dom Pedro I, na altura do quilômetro 63, em Bom Jesus dos Perdões. Motorista que segue sentido Campinas encontra interdição de faixa da esquerda da via. No sistema Anhanguera Bandeirantes, na Anhanguera em Vinhedo, sentido Campinas, o motorista reduz a velocidade no KM 7576. A concessionária realiza obras do pavimento. Sentido capital, lentidão em Jundiaí, no KM 61, até a entrada da Avenida Jundiaí. Bandeirantes, motorista segue sem dificuldades nos 2 sentidos até a capital, tá certo? Santos Dumont tem um acidente com um veículo de passeio, atenção, no quilômetro 50 em Indaiatuba, sentido Campinas, tá? Estamos aguardando a atualização da concessionária. Zeferino Vaz, Campinas Mogi, o motorista trafega sem problemas nessa tarde de quarta, Eliel.
Perfeito, Leandro. Obrigado pelas informações aqui no Arena. Já já você continua trazendo mais detalhes aqui no Ponto Final. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. Quatro e 35 de volta com a Arena CBN. Aliás, o ouvinte mandou aqui, cara, e é legal a gente receber esse tipo de mensagem, porque a gente vai conhecendo os inventores deste mundo, né? O ouvinte mandou aqui, ó, meu tio inventou a xícara para canhotos. A asa fica do lado esquerdo. Aí, boa. Tá vendo? Você já tinha visto uma xícara para canhoto, Lupe? Nem xícara para canhoto, não. A asa da xícara fica do lado esquerdo. Caramba, que legal, hein? Bem legal. Mas será que ele patenteou? Tem que patentear, né? Porque depois aí o outro vai lá mas na se você frente. virar a xícara de lado, dá na mesma, pô. Ponto para Fábio Chaves, ponto! Pô, os caras querem fazer pegadinha. Tá ligado, hein, Fabião? Glu blé blé. Vem, meu glu-glu. Tinha que alguém morder, né? Alguém tinha que dar uma bicada, né? E tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. Não, e falou bravo ainda. Falou, ficou bravo. O Carlão olhou e fez assim. Não, eu acho que ele tava olhando a xícara assim e começou a virar lá na mesa. Falou, ué, mas peraí. E demorou o quê? Uns 2 minutos pra... ficou só analisando. Xícara pra canhoto, boa. É isso aí. É palhaçada, hein? Boa tarde, Arena. O melhor canhoto da história do futebol, com certeza, é o Robin. Robin. Bom. Ah, da história do futebol Não, da história muito... não, pô. Da história acho que é Maradona, né? O Robin não roubava dos ricos para dar pros pobres? Não, esse é outro Robin. Robin Hood. Ah, esse é o... Então, mas não esse daí é o Cruzeiro. Esse daí é o Cruzeiro, cara. Esse é o Robin da Holanda, né? E não tem nada a ver com aquilo que você gosta de fazer, assim, sempre quando pode. Que é um hobby. Isso. Não tem nada a ver. Hobby. É outra coisa. Qual que é seu hobby? O meu? Ou quando você veste depois do banho, né? Isso é coisa de rico. Vai lá em casa pra você ver. Põe a toalha e dá 3 dobradas aqui, ó. Você dá 3 dobradas aqui, fica mais ou menos ali aparecendo ali o... isso. Não tem hobby, não. Não aparece, não. Não, nesse frio não é balangando, né? Balangando. Boa tarde. Qual que é seu hobby? Pelo amor de Deus, Celia, fala qual que é seu hobby. Cara, eu vou falar a verdade pra você. O meu hobby é ouvir música, velho. Gosto muito. Olha aí. Gosto muito. É por isso que você acerta Eu percebo mesmo no sarcófago, Dirigir e ouvir música. Qual que é seu hobby, Fábio Scheib? Meu hobby é ver jogo na TV, cara. Nossa. Gosto muito. Nossa, que legal. Gostoso, Que legal. Uou! Inclusive tá 0x0 Tottenham e PSG, viu, Eliel? Tô assistindo aqui. O Richarlison perdeu um gol, velho. Richarlison perdeu um gol. 36 minutos. Fácil. Boa tarde, Eliel. À esquerda, pra mim, só serve pra subir no ônibus e encostar no balcão. Maurício de Campinas. Boa, Esse Maurício. Não é Encostar no Esse balcão. não é. Não dá na mesma, não. Eu sou canhoto e o desenho da xícara sempre fica para o outro lado. Ai, ai, ai. Não dá pra tirar foto e postar no Instagram. Tá vendo aí, Chaime? Aí. Ó o Jorge Tá, Braga aí, ó. Tá vendo Eu aí? vou tentar da próxima vez postar isso daí, xícara de café. Tá vendo, cara? Você tomou uma invertida aí, ó. Mas, ô, ouvinte, faz o seguinte, tira a foto com a mão direita e inverte a foto. Nossa. Aí vai parecer que você tá canhoto, tá bom? Põe o ouvinte no ar aí, Bolacha. Meninos da CBN. Opa. César Franco, de Campinas, Esse Ponte é sincero, Pretano. Canhoto da perna esquerda, mágica. Ayrton Senna era canhoto. Era Se vocês pesquisarem no YouTube, tem uma reportagem muito antiga do Esporte Espetacular falando assim, os canhotos são espetaculares.
E tem os falando do Senna lá, Senna canhoto. Abraço. Canhoto é Mais ou menos, né? Obrigado, ouvinte. Canhoto é meio diferente. Vai mais um aí, que eu tô animadinho hoje. Boa tarde, galera do Arena CBN. Boa tarde. Aqui é o Luiz Carlos do Jardim Itaguaçu. Ô, Luiz Carlos. A minha pergunta é: quem é esse maluco que tá falando que o Valdívia jogou melhor do que o Alex? Valdívia melhor do que o Alex. Esse cara tá maluco. O Alex só não foi pra seleção porque a seleção era muito boa. Eu posso ter opinião? Valdívia não chega aos né? pés do que jogou o Alex Cabeção. Eu posso ter opinião? Claro, eu tenho opinião. Na minha opinião, o Valdívia jogou mais que o Alex. É opinião. Ué, é opinião. Pronto. Não, mas a gente tem que respeitar. Ponto. Qualquer, eu só não concordo com você, senão seríamos senão dois. Seriam dois caras Por falando exemplo. uma grande... Mas é que vocês estão munidos de clubismo. Quer ver, ó? Vamos lá. O Alex jogou mais que o de cá, Carlão? Não. Aí, tá vendo? Tá vendo? O de cá não teve a carreira do Alex, mas o Alex não jogou mais que o de cá, não. Gente, Tá vendo? É isso. então fala. O Alex... Eu não vou falar mais nada, não. O Alex, ele só tá atrás do Pelé. Alex, pelo amor de Deus, Lucas. Nossa, cuidado. Para que dá também. tempo. Eu vou fazer igual a amiga do nosso Vamos amigo. Ô, Fábio Scheib, vamos mudar o assunto aí, vai. Gol do Tottenham. Muda o assunto. O Alex só tá atrás do Pelé, É. do Maradona, do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Zico. Vai, fala mais uns 10 aí. Vai, continua. Valdívia. Não. Acho que só. Ah, pelo amor de Deus. Ainda bem que é a sua opinião, né? É a sua opinião. Você nem falou Rivaldo, velho. Rafael Marcelo Borges foi melhor que Alex, Carlão? Não, aí não. Desses da ponte, desses meias, quem foi melhor que o Alex foi de cá. Renato Cajá foi melhor que Alex? Carlão. Você sabe quem é o ídolo de Renato Cajá? Quem? Jogou no Mojimirim. O Cajá era garotinho da base e o Alex foi jogar pelo Palmeiras contra o Mojimirim. E Renato Cajá foi gandula de Alex. Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Quem foi melhor? Alex ou Renato Cajá? O Cajá perde de pouco. Não, o Alex foi melhor. Foi. E o Adrianinho? Não. O único desses 10 mágicos da Ponte Preta, o único melhor que o Alex foi o de cá. O resto agora não. eu vou pegar. Vai. Vamos lá. Elvis. Tem gol. Falamos aqui, cara. 1-0 Tottenham. Tá no gatinho aí. Pô, então... Solta o gato aí, ô Eduardinho, ó. Bolachinha. É porque o gol em Campinas sai mais rápido que em tu, né? O ouvinte falando assim, ó. É impossível o Valdívia ter jogado mais que o Alex, sendo que ele nem jogava. Jogava sim, cara. Deu no meio. Isso é verdade. Valdívia A maior das lendas do canhoto se chama João Paulo. Nossa, do Guarani. Só quem jogou contra sabe. Paulinho Maradona. Nossa. Mandou aqui pra nós. Copa de 90 tinha que ter ido, né? O João Paulo jogou bem, hein? Meu Deus do céu. Boa tarde, amigos. Outros esportistas canhotos. Éder Joffre, João do Pulo, Emerson Fittipaldi, César Cielo e Vanderlei Cordeiro de Lima. Rafael Nadal também é. Nadal também é. Canhotaço. Tem muito. Aliás, a gente perdeu a oportunidade de perguntar qual o maior meia esquerda que o ouvinte viu jogar, né? Ah, mas aí ia ser vários nomes, né? Mas é porque é canhoto, Não, mas dá né? tempo, 4h42, se quiser mandar. Sem assunto também, né? Palmeiras joga hoje ou amanhã? Amanhã. Não, e o Santos joga que dia? Fechão é só contra o Vasco domingo. Então vamos falar. O Santos tá cuidando da vida dele. O Santos que apresentou a Vila Belmiro nova, você viu, Eliel? Bonita, hein? Bonita, cara. Bonita. Eu não vejo a hora de me tornar sócio. 4 anos que eles estão Vamos ver se vai sair do papel, né? Mas pelo menos não vamos transformar em casa de show, né? Vai ser dinheiro nosso, não vai ficar pegando dinheiro com seguradora aí pra depois ficar... E nem vai ser feito pelo Minha Casa Minha Vida lá, viu? Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai mais um aí. Vamos ver se sai do papel. Eu sou sócio. Boa tarde. Eu escrevi, mas você não leu. Não li. Vai. Os canhotos eram considerados bruxos na Idade Média. Olha, Que medo, só. velho. Sai fora. Sai pra lá, Harry Potter. Os caras tão bêbados, velho. Não é possível. Harry Potter era canhoto? Boa tarde, não podemos esquecer do Paul McCartney. O roqueiro canhoto. Tá louco. Canhoto. Zé Sérgio, um dos maiores pontos esquerdos de todos os tempos. Como não esquecer? Bom jogador. Pode ir mais um aí, o Bolacha. Boa tarde, galera do Arena. Um grande meia que eu vi jogar, esquerda. Ailton Lira. Um pouquinho mais pra frente aqui da história. Um grande centroavante, Van Basten. Aquele era craque, hein? Abraço. Ademar Valinhos. Ademar. Obrigado aí, Saib, seu amigo aí. Ó. Bons nomes aí.
Quem é canhoto e não tá tão feliz hoje é o Yuri Alberto, hein, Léo? Você viu o que aconteceu com ele, cara? Pô, o Yuri Alberto tá numa fase, hein, coitado? Ele teve um problema com uma hérnia umbilical, né? Alguma coisa assim. Inguinal. Operou Passou e quanto por tempo, cirurgia, hein? No mínimo umas 6 semanas. Por aí, é de 4 a 6 semanas, acho. Que fase, hein, velho? Exatamente. Pro Coringão vai ficar ruim, né, agora, né? Mas tem o Thales Magno lá. Não. O Vitinho chegou. Não. Não dá? Igual Yuri, Memphis e Carrídio, dentro do elenco, o Corinthians não tem. Daqui a pouco perde o garro, aí cai, hein, Carlão? Aí, tchau. Aí cai, hein, velho? Aliás, Brasileirão, é verdade, sinal de alerta ligado. Hein? Não adianta, o campeonato, a temporada não é feita só de Copa do Brasil, de mata-mata, não. Tem muito campeonato. Eu lembro de um time que comemorou aí, que ganhou o derby e caiu também, hein? Você lembra, Lupe? Guarani! Foi campeão do derby e caiu. Mas ano passado, com todo o respeito, o Guarani caiu no turno, né? Porque fez 13 pontos. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, o Corinthians ganha do Palmeiras do jeito que ganhou. Entra naquela zona de conforto. Opa, praticamente ganhamos o ano eliminando o rival. Mas não é assim. No Brasileirão não tá legal, não. Sabe um jogador que é da base, que tem recebido aí oportunidades, mas pode ser, claro, que o Guinegão. Guinegão, atacante. Cara, esse menino é bom jogador, ele foi muito bem na copinha, né? Eu não sei. Mas assim, eu acho que não pode colocar assim na fogueira, os leões, né? Não sei. Mas ter um pouco Qual foi a última grande revelação do ataque do Corinthians? Lulinha? Nossa, Não. ataque. Foi. Tem o Wesley, né? Aquele Wesley. O Wesley, mas também... Mas faz tempo que não revela ninguém no ataque, hein, velho? Da casa do Terrão faz tempo. Não foi o Jô. O Jô. Mas o Jô em 2004, cara. Pô, mas é isso aí. Teve o Dentinho, né? Não, o Lulinha veio depois também. Dentinho. Não, mas o Lulinha não veio depois, veio. Lulinha junto com o Dentinho, 2008, 2009. Ó, o ouvinte, você falou Rafael Nadal, Lupe, o ouvinte falou aqui que tem um documentário mostrando que ele era destro, ou é destro. O treinador dele que o fez canhoto, pra ser um diferencial dos outros jogadores. Caraca, essa que mandou pra nós aqui, que eu li, essa mensagem que eu acabei de ler. É do Rafael Nadal, que é canhoto, mas é destro. Não tem o nome aqui, o final é o IA, 83, 89. Na minha opinião, o melhor canhoto meia esquerda que eu vi jogar foi o Rivelino. Cláudio de Indaiatuba. Votou bem. A escola fazia o aluno escrever com a direita. Porque acreditava que o canhoto ia pro inverno. Que isso, gente? Para. Deus do céu. Carlos Camilini de Jaguariúna. Não ia não, Carlos. Nervoso. Jaguariúna, aí não, hein? Boa tarde. Sou tão canhota que até pra andar preciso estar do lado esquerdo, senão me sinto mal. Minha irmã também é. Fala que foi canhoto, foi obra de feitiçaria. Que isso, Elaine? Nossa, tamo indo pra um... Pô, aí tá ficando estranho esse negócio, hein, velho? Vamos falar de futebol, então, vai. Nossa! Foi? Nossa, na trave, velho. Faz uns 4 minutos que a bola bateu na trave aqui. Carlão, se o André falhou ou não, se o Elvis teve mérito ou não, relaxa. Estou esperando ver o post na internet do título da macaca. Cutucou você, Carlão. Cutucou você, Vanderlei. Ô Vanderlei, não tá tendo filtro aqui. Sem filtro, cara. Sem filtro, Vanderlei. Canhoto que jogou muito e vocês não falaram, Djalminha. Nossa, mãe, esse é gigantesco. Aí vocês não vão aceitar que Djalminha jogou e pôs no bolso o Alex de cabeção. De talento, jogou mais. Só que a carreira do Alex foi melhor que a do Djalminha. Mas de talento aí... Eu estou Djalminha que era pra estar em 2002 também na seleção, mas por ele mesmo não teve, né? Eu estou pronto pra esta conversa. E o Hulk é canhoto também, não é? Canhotaço. O ouvinte mandou aqui, Lupe, o seu pai, Luiz Crescenzo. Ô, pai, pensa. Eu sou canhoto, estudava numa escola de padres e apanhei de régua na mão. Aí... Crescenzo, velho. Ô, Crescenzo, papai. Porra, aí não, hein? Coisa do passado, hein? Crescenzo tenista, então. Tenista canhoto. Sim. Foi de régua, hein? Grande Crescenzo. Uma bandeira do jornalismo também, hein? Opa. E pior que você emagreceu, você tá parecendo mais ainda ele, Lucas. Falaram a mesma coisa hoje de manhã. Sério, velho. Tá muito a cara dele. Depois dá uma olhada se ele não passou por Ribeirão lá num tempo atrás, não, viu? Põe áudio do ouvinte aí, ó. Boa tarde, galera da CBN Arena. E aí? Canhoto, jogador canhoto, veloz, habilidoso.
Euler. Filho do Filho do Vento. Verdade. Lago de Campinas. Mas não era canhoto, Carlão? Ah, você tem que saber. Então. Não era, não. Acho que ele era destro, cara. Ponta direita até, inclusive. No tempo que não era invertido, né, exatamente. o Fábio Scheib. Tanto no São Paulo quanto no Palmeiras, no Atlético Mineiro também. Acho que eu lembro dele pela direita. Ô, Lupe, o Crescenzo falou que teve uma temporada cobrindo férias. Gente. As coisas estão se ligando, Vamos deixar como tá, que é mais gostoso. E ele falou que foi entre 89 e 90. Mas tudo bem, Lu. Pai quem cria, viu? Pergunta sincera, por onde anda meu conterrâneo Cabelo? Você não soube, Matheus? Não mandamos embora. Cabelo não conseguiu segurar, mas não. Tanto o Cid, a empresa não conseguiu permanecer com ele. Mas ele tá fazendo, não sei se você gosta dele, ele tá fazendo o cover, né, do Montenegro lá, né, o cantor, como é que chama? Oswaldo Montenegro. Ele tá fazendo vários shows, cosplay. Ele já fez show em Salto. Parece que na agenda tem em Dayatuba. Já saiu da biblioteca. Cabreúva. Sesc de São Paulo. E ele vai fazer um pequeno tour aqui pela região. Ele foi mandado embora da biblioteca e já faltou. Ele foi mandado embora porque segunda-feira tinha fila lá na porta da biblioteca pra carimbar a devolução dos livros, ele não foi. Faltou. Então ele tá fazendo cover aí de novo do glorioso aí que eu esqueci o nome. Oswaldo Montenegro. Aquele que eu amava, meu Deus do céu. Sábios do rádio, sou destro, mas quando o assunto é chopp, a mão esquerda assume. Parece que ela estudou em cervejaria. Rapaz, eu continuo com a direita, mesmo quando Também não tenho. Eu não sou. Não tem esse negócio de virar a mão, não. Eu nunca vi, mas os que viram dizem que o canhoto era extraordinário. Garrincha. O Puskas também era canhoto, sabia, né? Do prêmio Puskas. Era. Não ouvi, não. Quem me falou foi aqui, ó, o Google. Entendi. Ouvi dizer que a diretoria do Primavera vai contratar o cover do Oswaldo Montenegro para reinauguração do Ítalo Mário Demônio. Isso, parece que tá chegando nas fases finais de negociação, mas tudo indica que sim. Ele pediu muito, né, velho? Nunca tocou em lugar nenhum, mas... ele pediu ingresso pra primeira fase inteira do Campeonato Paulista, tá louco? Tem que pagar, velho. Ou faz o sócio torcedor do Primavera, né? Sim. Porque você pedir ingresso lá em troca de show não é legal, vira, né? Não vira. A Marta é canhota. A Marta é canhota. E fez um golaço. O Garrincha é destro. O golaço que a Marta fez foi de canhota, né? Agora na final da Copa América. Foi de esquerda. Que golaço, velho. Que ela pegou de bate pronto, assim, ó. Pau, mandou a bola no ângulo. O gol do empate, né? Que levou a decisão pra prorrogação e depois pros pênaltis. Boa. O Garrincha não era canhoto? Garrincha destro, pô. Eu também acho que era destro. E o Euler, Carlão? O Euler tem aqui que a perna preferencial era canhota mesmo. Tá sabendo bem, hein, Chay? Seu ídolo aí, pô. Põe mais um ouvinte aí, Bolacha, antes do intervalo. Boa tarde, rapaziada da Arena. Beleza? Deve ter sido falado, né? Mas o Rodrigão aí, canhoto. Pela meia, o Pita, né? Pita jogou demais, tanto no São Paulo quanto no Santos. Ganso. Abraço. Olha o cara do doce de leite. Rodrigão. Hoje tem Mengão, hein? É lá no Beira-Rio ou no Maraca? É no Maraca. Vitória do Inter. Hoje o Parque Prado fica pequeno, hein? Vitória do Flamengo. O Inter tá mal, se tivesse né? Se tivesse um cara a cara Flamengo Internacional, acho que só o goleiro levava, né? Só o Rocher no lugar do Rossi. Não, é verdade. Não, Alan Patrick. Eu prefiro o Rossi. Mas no lugar do Arrascaeta? Mas o... É que não joga hoje o Arrasca, né? Então, olha lá. Aí quem que joga no lugar, cara? Tá. Zico. Por aí. Vou pegar a escalação, Pulgar. Júnior. Eu acho que só o Vitão também poderia brigar ali com o Léo Pereira, mas o resto, o Flamengo, como todos os times do Brasil. Luiz Araújo vai jogar de meio. Vai jogar Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Olha só, Léo e Léo. Alexandre, Jorginho, Alain, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro e Plata. Nossa Caramba, que timaço, hein? Tá louco. Deixa eu ver o Inter aqui, ó. Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho. Bernabé. A dupla de zaga é Palmeiras, né? Juninho e Vitão, não é, ô Fábio Scheib? Juninho jogou no Palmeiras. O Vitão começou no Palmeiras, não jogou muito. E o Bernabé na esquerda ia ganhar também, viu? Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Bruno Tabata, Ricardo Matias e Wesley. Pelo amor de Deus. Ricardo Matias é quase uma filial do Palmeiras, né? Ó. Tem Vitão, tem Juninho. Alan Patrick. Tem o Elias tá perguntando se o Pelé chutava com as duas. Chutava, né? Sim. Chutava. Completo. Mas direita, né? A dominante assim, é uma direita. hora ele chutava com a direita ou estava com a esquerda. Porque se ele chutasse ao mesmo tempo, ele ia cair, né? Canhoto que jogou no São Paulo e chutava muito. Edivaldo, falecido Edivaldo. Denner era canhoto. Denner da Portuguesa. Denner, canhoto. Falecido Denner. O ouvinte mandou aqui o Piquerez. Nossa, quase. Eu acho que é direito. O Piquerez do Palmeiras.
Maria de Fátima. Queres, vai anular. Nossa, vocês matam eu, velho. Arena CBN. Quer estudar no exterior? Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Campo Grande vai ser a sede das finais da Supercopa de Vôlei de Quadra feminino e também masculino. Os confrontos serão em jogo único, reunindo os campeões da Superliga 24-25 e da Copa do Brasil 2025. No masculino, data confirmada, 18 de outubro, no feminino, 18 de outubro, Osasco e César Bauru. Já pelo masculino, tem o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Minas no domingo, dia 19. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais. Em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Além, celebrando os 30 anos de Arena CBN. Horas e 57 minutos, meninos. 4h57 minutos. Bombando, hein? Bombando. Nossa, mãe. Vamos pro nosso sarcófago. Chegando no ano de 1990, hein? 1990, a corrida de número 7. Olha só, hein? De Copa do Mundo. Eu adoro o número 7, Lupi. Então, pra você que tá no YouTube com imagens, quem tá no FM, o som, como foi a integração de 1990? Quem puder ver na internet é legal, velho. Porque tem a Campinas de crescendo 35 anos atrás. É bem legal. A movimentação no Largo do Rosário começou 2 horas antes do início da prova com a chegada dos primeiros atletas. A chuva rápida que caiu não apagou o brilho da festa. Faltando 15 minutos para o início da prova, parte da Francisco Glicério já estava lotada. Mais de 3.000 atletas de todas as partes de São Paulo e outros estados vieram para Campinas participar da 7ª Corrida Integração, promovida pela IPTV Campinas. Na hora do aquecimento, alguns corredores já mostravam que só vieram participar do espetáculo. Este ano a integração trouxe algumas novidades e até um índio veio competir. Às 4 horas e 21 minutos, o tiro da largada. Os corredores disparam na Avenida Francisco Glicério. Uma multidão toma conta da avenida. Uma corrente humana formada por milhares de atletas dita o ritmo da prova que entusiasma o público. São detalhes marcantes de quem se habituou a entender o verdadeiro sentido do esporte. Na Avenida Aquidabã, os favoritos começam a aparecer.
Valdenor Pereira dos Santos, número 264, Antônio Aparecido Silva, 33 e Johnny Pazin, número 7, disparam na frente. Próximo ao Bosque dos Jequitibás, Valdenor Pereira dos Santos e Antônio Aparecido Silva começam a brigar pela liderança da prova. Durante toda a Norte e Sul, os dois corredores permaneceram lado a lado. Aqui, uma imagem que simboliza o espírito esportivo. Valdenor passa um copo de água para Aparecido. Na Paula Bueno, o trecho mais difícil da prova, começam a aparecer as primeiras diferenças. Antônio Aparecido Silva abre uma pequena diferença. Valdenor força e se recupera, um esforço que foi fatal. Antônio Aparecido começa a forçar o ritmo e passa à frente. Na Barão de Itapura, o corredor da Eletropaulo já está sozinho. Neste trecho foi a hora de administrar a vantagem de quase 100 metros e manter o ritmo forte para os últimos metros da corrida. A chegada do corredor na Francisco Glicério foi marcada com muita festa até o funil da chegada, depois de 36 minutos e 6 segundos. Legal, hein? Que legal. Ano de 90, um vencedor que já tinha vencido. Só que o tempo não foi menor do que o de ontem, né? Não. 36 minutos, o de ontem foi 35. Que legal, corrida de número 7. 1990. Amanhã, corrida de número 8. 91. 91, que legal, que legal. Mogi Guaçu dominando, hein? Dominando, é verdade. O Chaibe fala isso todo dia. Não, mas é porque Mogi Guaçu é vizinha de Mogi Mirim, então me pega isso, entendeu? Que legal. É a memória afetiva. Que lindo. E o Euler era destro, sim, viu? Quinto pênalti da final do Palmeiras e Deportivo Cali 99, bateu direitinho ali, cara. Nossa, ele assistiu todos os pênaltis. Por isso chora nesse momento, Fábio Chaibe, né? Tá vivendo de passado ultimamente. É verdade, tá igual ao museu, né? 5-1, vamos embora, mas antes... Tira essa imagem daqui. Carlão. Que imagem, cara. Eles colocaram um negócio aqui. Carlão, cobra, Internacional velho. e Flamengo. Pra quem não sabe, cobra, eu vou falar. Nossa, o Carlão, ele tem fobia de cobra. Ele não gosta de cobra. E de vez em quando a gente coloca aqui na televisão do estúdio a imagem de uma bela cobra. Ele tá bem do meu lado, não dá pra... E ele pra... olha, e o Lupe foi traíra, porque o Lupe falou, vai anular o gol. Nossa, ele olhou com uma sede, uma vontade, uma volúpia, né? Nossa, a gente adora fazer isso. Quando ele vai almoçar, coloca no monitor do... Legal pra caramba. Inter e Flamengo. Você faz isso, gente. Flamengo ganha. Lupe. Inter, 2-1. Inter e Flamengo, Chaibe. 2-0 Flamengo. Vamos embora, pessoal. Até amanhã. Foi. Tchau, hein? Arena CBN.